Esse bicho era uma espécie de peixe feroz, era tipo um dragão das águas, que soltava fogo mesmo embaixo d'água. Não era um humano, Adão era um clone. Eu tenho 33 anos e em toda a minha mísera existência aqui nesse planeta, eu tenho estado muito interessada no estudo das origens da vida humana aqui no planeta Terra. E é exatamente por esse motivo que eu resolvi trazer esses assuntos aqui para o canal. Dentro desse contexto, então, eu tenho estudado diversas vertentes para tentar entender as interconexões dos assuntos, dentre elas as religiões, os casos ufológicos, casos de contato e até mesmo a correlação que esses casos todos têm, considerando a manifestação do sobrenatural e juntando tudo isso com a ciência. E curiosamente, dentro dessa vertente religiosa, nós temos dentro do livro da Revelação em Apocalipse, e ali fala sobre um dragão que foi expulso do paraíso. Dizem que esse dragão é o malvadão, ele é o malvado da história. Vocês conhecem muito bem esse dragão. Ele tem forma de réptil, ele foi tido como uma serpente, falaram que ele era uma serpente, mas ele não era uma serpente, ele era um dragão. Alguns chamam esse dragão aí serpente de capiroto, satã, demônio, anjo caído, enfim, tem vários nomes para essa serpente com formato de dragão. Mas é aí que está a questão, gente. Na Bíblia existem diversas serpentes. Serpentes que foram traduzidas de uma maneira errada. Não eram serpentes, eram dragões. Eu não sei o que eu prefiro menos. E no livro da Revelação é muito claro que por serpente o livro quis dizer dragão. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, atenção. Esse vídeo não tem o intuito de descredibilizar, ridicularizar ou fazer chacota da sua fé, mas sim tentar enxergar as coisas sob uma nova ótica, sob um novo ponto de vista. Por mais de 2 milênios, os leitores do Velho Testamento e das escrituras hebraicas interpretam esses textos antigos como sendo histórias de Deus. Uma narrativa impressionante sobre como Deus criou o céu e a terra e em seguida então criou as plantas, os animais e a raça humana. Porém, uma quantidade imensa de anomalias nessas histórias, juntamente com os erros de tradução e interpretação, abrirão espaço para novas interpretações. Dentro dessa narrativa, então, que nós temos a história de Elohim, que foi inicialmente traduzido como sendo um único Deus. Porém, hoje em dia, a gente já sabe que não é um Deus só, são vários. Elohim é uma palavra em hebraico que significa pessoas que vieram do céu. Pessoas no plural, não é só um, são vários. Essas pessoas vieram do céu nas histórias dos povos da Mesopotâmia. Bem como naquele filme Eternos da Marvel. Eu já falei um pouquinho sobre ele na segunda-feira, mas a gente vai falar um pouquinho mais a fundo em breve, porque tem várias passagens que lembram esses assuntos que a gente traz aqui dentro do canal. As histórias de todos os povos da Mesopotâmia, começando lá pelos babilônios, depois os sumérios, os acádios, os assírios, elas eram bem claras, falando da chegada de seres extremamente avançados no planeta Terra. Esses seres, por exemplo, dos sumérios, os Anunnakis, eles chegaram aqui na Terra e eles fizeram todo um trabalho genético, mexendo no DNA dos humanos. Eu já falei bastante sobre os Anunnakis aqui no canal e eu vou deixar toda uma playlist para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, porque geralmente quando as pessoas vão procurar os meus vídeos no YouTube, elas não encontram, porque o YouTube esconde meus vídeos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os Anunnakis, eu deixarei para vocês aqui embaixo. Mas eu não vou me aprofundar no assunto dos Anunnakis aqui nesse vídeo. Mas existem interpretações atuais da Bíblia dos Hebreus que nos levam a crer que antes da chegada desses deuses primordiais aqui no planeta e que criaram tudo, antes do que seja feita a luz, o planeta já existia, porém era um planeta de escuridão. E como que estão chegando a essa conclusão? Bom, principalmente graças ao povo Edo, da Nigéria. Esse povo conta a história de Osanobua, um ser que chegou e pairava em cima das águas e que começou a terraformar o planeta. Ou no caso das histórias da chegada do Viracocha, que foi uma divindade criadora definida pela civilização Inca, que ocupou um lugar supremo como criador do universo e dos restantes deuses. Esse ser chegou aqui na Terra
também pairou sobre as águas do lago Titicaca e começou a terraformar o planeta Terra da maneira com a qual a gente conhece hoje. Como é que você explica dois povos localizados em distâncias geográficas muito diferentes, um mesoamericano e o outro lá no meio da Nigéria? Eles contam a exata mesma história, na exata mesma época, porém eles nunca tiveram contato entre eles, porque naquela época não existia nem WhatsApp, nem internet, nem jornal, nem sinal de fumaça, não existia nada. Como que a história é a mesma? Em Gênesis, por exemplo, nós temos a chegada de Ruach, que é um ser que veio do céu e criou uma espécie de vento. Esse vento também foi responsável por terraformar o planeta Terra. Todas essas culturas antigas falam que nosso planeta estava cheio de escuridão e caos, e que quando esses deuses chegaram aqui, eles começaram a arrumar o caos. Todas essas histórias estão de alguma forma ligadas com um cataclisma, com a chegada do cometa Clovis, que aconteceu há cerca de 12.800 anos atrás. Esse cometa imenso levou a uma extinção em massa da megafauna do Pleistoceno e influenciou a evolução da humanidade. Agora, e se esse cometa não fosse de fato um cometa? Mas vocês percebam que o cometa trouxe o caos e ao mesmo tempo o cometa trouxe a evolução da humanidade. Agora, indo mais a fundo ainda na história do livro de Gênesis, nós temos o início da vida humana no planeta Terra. E que começou com quem? Com Adão, certo? Adão era um homem. Ele foi o primeiro homem, certo? Só que não pode, gente. O primeiro ser humano não pode ser do sexo masculino. Porque como que ele daria? Ele procriaria, ele daria vida a outro ser. Isso é impossível. Adão não era um humano, Adão era um clone. Aqui a gente está falando de uma questão natural, tá? Naturalmente, Adão não poderia ter sido homem. Então, o primeiro ser humano, ele precisava ser mulher. Tinha que ser Eva primeiro, depois Adão. Inclusive, ele foi clonado, tá? Ele era um clone. Como é que você sabe disso, Carol? Primeiro porque ele não tinha umbigo, tá? Então, não tinha como ter ligação ali com a mãe dele. Então, de onde ele veio? Né? É tipo aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Além disso, no começo, Adão e Eva não podiam se reproduzir, certo? Eles eram inférteis e eles só puderam começar a se reproduzir depois que eles foram expulsos do paraíso. Ou seja, quando eles receberam o pecado original. Existe também um conflito em Gênesis 3, onde foi definido se Adão e Eva poderiam reproduzir de fato. Então, dentro do cenário do Jardim do Éden, surge uma serpente que quer fazer os humanos enxergarem por si só. Querem que eles sejam uma espécie que tenha um upgrade nos seres humanos. Que eles vivam uma experiência mais humana e menos de ser divino. A serpente quer que eles tenham consciência, que tomem suas próprias decisões, como, por exemplo, a decisão de comer ou não comer a maçã. Fica bem claro que a figura de Deus nessa história se sente ameaçada pela ideia e diz: se você fizer isso, você vai ser como um de nós. Um de nós quem? Quem somos nós? Quem são eles? Não é um Deus só? Então você vai ser como um de nós? Nós quem? Os deuses, no plural. Eita! Por que ele se refere a ele mesmo no plural? Porque não é só um, são vários. É como se Deus e a serpente fossem a mesma coisa. Como se ele fosse o bem e o mal ao mesmo tempo, igual o símbolo do yin yang, sabe? Então não é um conflito entre deuses, não é um conflito entre o bem e o mal, não é tipo a serpente era ruim e Deus era bom. Não é isso. É um conflito para entender o quanto de poder eu vou dar para os seres humanos. Será que eu vou dar o mesmo poder de escolha que um Deus tem? Então, para vocês terem noção, isso funciona até os dias de hoje. Qual é o principal objetivo da nossa sociedade atual? Nos tornar cada vez mais medíocres, cada vez mais imbecilizados, cada vez mais alienados. Para quê? Para que a gente não perceba o nosso verdadeiro potencial. Porque se a gente descobrir o nosso verdadeiro potencial e a gente perceber que a gente é tão ou quão poderoso que um Deus, acabou para os deuses, né? O que eles vão fazer se os humanos são tão poderosos quanto? Afinal de contas, se você acredita nessa vertente religiosa, você é filho de deuses. Então, se você é filho de deuses, você também tem poderes. Em Eternos da Marvel, essa relevância dos seres humanos fica muito evidente. É tipo assim, vamos destruir o planeta Terra. Pera, não vamos, os humanos são importantes. Não falou por quê e nem precisa. Que se falar também, talvez as pessoas peguem e fiquem achando que são importantes demais. Aí também tem esse paradigma, né?
Nas traduções sumérias, por exemplo, a gente tem a exata mesma treta na história. Nela existe uma treta entre Enlil e Enki e fala sobre quão poderosos a gente vai querer que os humanos sejam. Sabe assim, na hora que eles foram fazer a hibridização ali, eles falaram, peraí, mas eu vou dar isso pra eles mesmo? E se eles ficarem tão poderosos? Então, sendo assim, gente, a serpente do Jardim do Éden é do bem ou é do mal? Ela tem um lado? Por que será que essa serpente é sempre tida como sendo do lado ruim, do lado do mal? Sendo que em Gênesis 3 eles nunca nem mencionam que a serpente era ruim. É a gente que deduziu isso, entendeu? A gente leu e interpretou o negócio mesmo sem saber se era. Julgamentos. De onde que vem essa associação? A associação de que a serpente está do lado das trevas, por exemplo. No livro da Revelação, por exemplo, existe uma parte que fala sobre um dragão. E esse dragão é claramente um ser do mal. E que esse dragão era a serpente lá do Éden, ou seja, não é uma serpente, é um dragão. E você a vida inteira ficou com medo do bicho errado. Na Bíblia existem 34 menções de dragões. Mas as traduções modernas, elas escondem a palavra dragão da tradução. Eles colocaram serpente ali no lugar, não sei porquê, foram traduzir igual cu, mas se você for pegar na Bíblia dos Hebreus é dragão. A tradução trocou a palavra dragão por serpente. Por quê? Em Números, essas supostas serpentes, elas são descritas como sendo serafins de fogo. Serafim de fogo. O que são serafins? São anjos? Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 dessas asas eles cobriam as faces, outras 2 cobriam os pés e 2 eram usadas para voar. A tradução da palavra saraf, ou serafim no plural, é algo que queima. Uma figura importante também dentro da Bíblia são os querubins, né? Que é querub no singular e querubins no plural. E que a gente tem em mente que são aqueles anjos super fofinhos com aparência de bebê, mas a verdade sobre a aparência desses anjos vai te chocar em todos os níveis, tá? Eles não são bonitinhos assim, não. Essa foi a maneira com a qual a representação da igreja desenhou eles para que a gente achasse esses bichos fofos. Mas eu que não boto anjo dentro da minha casa. Também no livro de Jó tem uma outra passagem que fala sobre um outro dragão que é o Leviatã, que inclusive é o nome de um supermercado aqui na Polônia. Esse bicho era uma espécie de peixe feroz, era tipo um dragão das águas, que soltava fogo mesmo embaixo d'água. Tem muita gente que acredita que tudo que está na Bíblia é 100% verdade. Então se tudo que está na Bíblia é 100% verdade, os dragões existem também. Segura essa. Qualquer um que lê a Bíblia dos Hebreus vai perceber que a Bíblia está cheia de dragões. Na Bíblia, o dragão sempre é associado à serpente e simboliza o mal que é vencido por Cristo. Os dragões fazem parte do exército de Lúcifer, por oposição aos anjos do exército de Deus. As culturas mesoamericanas, por exemplo, descrevem os humanos sendo criados por aqueles que são engenheiros. Mas engenheiros de quê? Bom, no caso aqui é engenharia genética, tá? Pessoas, seres que vêm, mexem ali no DNA e cria o ser humano. A gente volta lá nas culturas e nas escrituras antigas, nas principais, nas primeiras que foram escritas, não nas traduções deturpadas por mentes cheias de vontade de tirar o teu dinheiro, na época que nem existia dinheiro. Volta lá no passado, você vai perceber que esses textos, essas histórias, estão cheias de seres que não existem aqui, seres que vieram de fora do planeta Terra, que vieram do céu, em suas naves. Esses textos, tanto os da Bíblia quanto os dos nossos ancestrais, dos sumérios, dos povos da Mesopotâmia, eles estão carregados de histórias do contato que o ser humano teve com seres vindos do céu, extraterrestres, dragões, draconianos, serpentes, reptilianos. Você fica aí se atendo à interpretação que deram para você. Pegaram a interpretação e falaram, olha, a história é essa aqui, acredite. Não acredite nas histórias dos outros, vá atrás das histórias, vá lá pesquisar na origem, descubra o motivo pelo qual você acredita nas coisas. E aí você vai perceber que, bem como foi pintada a história de que a serpente é ruim e Deus é bom, você vai perceber que eles são um ser só, tá? Um ser só que força os humanos a sofrer para ensinar. Bom, não vou mais me aprofundar nesse assunto, que já deve ter gente soltando fogo pelas ventas aqui nesse vídeo. Mas em todo caso, de onde veio isso tem muito mais. Um beijo para vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.
Goodbye.